Olá, Deus te abençoe, graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida hoje. Muito obrigada por estar aí e que Deus abençoe muito você, sua casa, sua família, seu dia, sua segunda-feira. Feliz segunda-feira para você. Com muito favor. Que você tenha uma segunda incrível, maravilhosa, cheia de alegrias, de força, de energia, de favor. Que você veja a glória de Deus onde for, seja lá o que for que você tem que fazer, que colocar as suas mãos, que você veja favor, encontre favor, veja a glória de Deus. Em nome de Jesus, que Deus te dê sabedoria, que o Espírito Santo te conduza. Não pare. Cante. Começa a cantar. Cante enquanto você não está vendo nada. Pensa grande. Amplie a sua tenda. Não tema nada. Em nome de Jesus, não tema nada. Apenas continue olhando para o alto, esperando por Deus. Faça a sua parte. Coopera com Deus. Porque o que você não pode fazer, Deus pode. E Ele tem crescimento para você. Ele tem avanços para você. Ele tem vitória para a sua vida. Aquele que prometeu é fiel para cumprir. Deus te ama. Você já disse isso hoje? Precisa. Deus ama você. Você é filho, é filha, é amado, é amada. Foi feita a imagem e semelhança do Senhor. Foi abençoado para ser frutífero, abundante, para dominar, para governar. Estando Jesus à beira do lago de Genezaré, grandes multidões se apertavam em volta dele para ouvir a palavra de Deus. Porque mudanças acontecem dessa maneira, ouvindo a palavra, meditando na palavra, se alimentando da palavra, se fundamentando na palavra. O alicerce da nossa vida tem que ser a palavra. Eu construo com base na palavra. O que diz a palavra? Eu vou construir. Em cima disso. Não, mas é que estão dizendo o que diz a palavra. É que todo mundo está fazendo assim, o que diz a palavra. É que eu estou sentindo o que diz a palavra. Eu quero saber o que está escrito. Josué medita na palavra dia e noite. Só assim você vai conseguir cumprir e vai ter sucesso. Josué é a batalha espiritual. Você vai vencer no campo da fé. Então tinha uma multidão, grandes multidões, se apertando em volta dele para ouvir a palavra. Gente inteligente é outra coisa, né? Esse povo podia estar fazendo qualquer outra coisa. E veja que era dia útil aqui. Era dia de trabalho. E não tinha pouca gente, grandes multidões. Tinha muita gente que tinha parado o que estava fazendo só para ouvir a palavra. Você sabe por quê? Porque a unção compensa. Porque um dia de favor pode definir anos de vida. Porque quando Deus é a nossa prioridade, tudo que nós precisamos é acrescentado. É acrescentado. Olha que testemunho maravilhoso.
Um homem disse que chegou no domingo, ele estava aflito. E ele ouviu o programa e ele disse, se livra dessa depressão de final de tarde de domingo, hein? Porque muita gente ainda sofre com a depressão do final do domingo, com medo da segunda. Porque ele estava assim de compromisso. A conta dele ia estourar, ele tinha faturas para pagar, ele não sabia o que ele ia fazer. Aluguel atrasado, ele disse que a vida dele estava uma bagunça. E ele decidiu crer, que o Senhor disse para ele, me busca em primeiro lugar. E ele disse que sempre a postura dele era essa. Não, porque esse negócio de eu estar na igreja, porque eu tenho que trabalhar. E ele disse, quer saber? Eu tenho feito tudo isso. E aí diz que eu ainda disse isso. Talvez o que mais você tem feito é correr atrás e tentar fazer as coisas ao seu modo. Por que você não confia? Faz igual a Maria. Vai para os pés do Senhor. Jesus falou para Marta que uma coisa importa. Aí quando chegou na segunda, amanheceu o dia, ele disse, em outro tempo eu ia me levantar já naquela aflição e tenho que correr e vou correr atrás de encontrar um meio. Vou tentar fazer um empréstimo, pedir o dinheiro emprestado, fazer qualquer... Ele disse, era o que eu ia fazer. Eu estava já viciado em sempre tampar buraco e viver essa vida aflita. Eu vivia angustiado, estressado. E aí, de novo, ele já colocou no programa e a palavra veio. Me busca. Porque basta um toque. Se eu tocar, as coisas vão mudar. E ele confiou, e a primeira coisa que ele veio ao coração dele, eu vou para a igreja. Eu vou cultuar o Senhor. Eu vou fazer diferente de tudo. E ali ele já recebeu uma palavra de confiança. Quando ele está saindo, ele já está no carro e seguindo para as coisas dele, um cliente, ele lidava com vendas, ligou para ele e falou, fulano, quero fechar aquele negócio. Ele já começou a chorar. Resumindo, coisas que... ele falou, isso não acontece. É muito complicado e demora e tal. Pois naquele dia, nós fechamos. Ele adiantou. Foi um negócio tão impressionante que ele já adiantou aquilo que era meu, a minha comissão. E o que ele fez? Antes ele já ia pensar em pagar um monte de coisa. Então a primeira coisa ele entendeu. Vou tirar Deus em primeiro lugar. Vou tirar o que é de Deus. Ele já tirou o dízimo, tirou uma oferta no mesmo valor do dízimo, ou seja, 20%. 10% do dízimo, 20% da oferta. E já, diz ele que já fez um Pix, já colocou na conta da igreja. Já foi ali, pagando as contas dele. Liga para a mulher dele e fala, vamos para o mercado, não, vamos para o shopping, vamos para o mercado. Ele disse para ela, eu até me emociono com isso. Eu vou te dar um presente, que ela vinha chorando muito, com muita aflição. Ele disse, hoje é dia de festa. Eu entendi coisas que eu não tinha entendido em um dia. Quando ele finalizou aquele dia. Ele fez uma compra gigante. Ele presenteou a esposa dele. Ela queria comprar uma roupa, um sapato lá e tal. Ela saiu toda feliz, alegre. Naquela renovada. Foram para o mercado. Fizeram uma compra, assim, de tudo que eles queriam. Jantaram ali no shopping. Foram embora para casa. E ele disse, eu aprendi a lição. Não adianta eu me preocupar. Eu preciso é buscar a Deus em primeiro lugar. E esse pessoal aqui entendeu. Eu tenho que buscar Deus. Ele disse, bispa, quando você falava
que um dia de favor podia mudar tudo, não entrava na minha cabeça. Eu falava, que jeito que a vida de uma pessoa muda em um dia? Ele falou, a minha mudou. Porque o que eu ganhei naquele dia, eu paguei tudo que eu devia e terminei o meu dia tendo alegrado o coração da minha esposa, eu presenteei minha esposa, eu levei ela para jantar que eu não levava há muito tempo, porque eu não tinha dinheiro para nada. Eu fiz uma compra, não do que a gente podia, mas do que a gente queria. O que ela quis comprar, ela colocou no carrinho. Eu me senti tão importante, o homem, ele falou assim, porque eu não estava conseguindo prover. Eu me senti um nada como homem. E quando eu vi a alegria da minha esposa, e que eu cheguei, eu vi a alegria dos meus filhos, e nos ajudar a descarregar aquela compra, ele disse, assim, eu fui dormir, que eu não conseguia dormir de alegria. E eu aprendi o caminho, é buscar a Deus em primeiro lugar. É isso. Não é simples? É simples as pessoas que complicam. Então, olha aqui. Quanta frustração esse homem tinha na vida, né? Decepcionado, estressado, a mulher depressiva, geladeira vazia, os armários vazios, os filhos já com aquela... sofrendo com aquela escassez, aquela vergonha. Quando ele se levantou e deu prioridade a Deus, fez diferente do que ele costumava fazer. Não vou buscar mais ajuda nos mesmos lugares que eu sempre busquei. Eu não vou fazer do mesmo jeito que eu sempre fiz. Eu não vou mais falar do mesmo jeito, eu vou testar. Sabe, é isso? Muitas pessoas falam isso para mim, bispa. Demorou para eu ter juízo e aceitar. Faz pelo menos o teste para ver se funciona. Outro dia alguém mesmo disse assim para mim, bispa, sabe, eu disse assim, quer saber? Eu vou fazer pelo menos o teste para ver se o que ela está falando funciona. E a pessoa disse, meu Deus, como funciona? Por que eu não entendi isso antes? Pois é. Por que você não faz pelo menos o teste? Como está escrito, fazei prova de mim. E você vai ver se eu não vou abrir as janelas dos céus para você. Eu vou mandar tantas bênçãos que você não vai ter nem onde guardar. Busca Deus em primeiro lugar. Dê a Deus o que é de Deus, o tempo, a energia, o dinheiro, né? Seja dizimista, ofertante. Faz a experiência. Fica com a palavra de Deus que nunca falhou na vida de quem creu nela. Então, tinha uma multidão aqui, ó. E era dia de trabalho, porque você vai ver que os pescadores aqui estavam trabalhando. Eles tinham uma empresa de pesca e estavam trabalhando. E frustrados. Sem resultado nenhum, até Pedro emprestar o barco para o Senhor, parar o que ele estava fazendo, que ele estava lavando as redes e ouvir a palavra e obedecer a uma ordem simples. Porém, ele poderia ter colocado muitos obstáculos, porque ele era um experiente pescador. Quando o Senhor falou, vamos voltar para o mar, vamos para águas profundas. E no mesmo dia que eles sofreram a maior derrota, uma frustração infernal, eles também tiveram a maior vitória da vida deles. Em um dia. Aqui fala de crescimento, e um crescimento rápido, de uma mudança extraordinária. Olha aqui, ele notou que junto à praia havia 2 barcos vazios, deixados por pescadores que lavavam suas redes. Entrou num dos barcos e pediu a Simão, seu dono, que o afastasse um pouco da praia.
Então sentou-se no barco e dali ensinou as multidões. Ele está ensinando dentro de um barco vazio, cujo dono estava frustrado porque lidava com isso, então os negócios não iam bem. Não tinha peixe, não tinha dinheiro. Sem peixe, sem dinheiro. Então Pedro estava sem dinheiro. Ele não tinha peixe, ele não tinha dinheiro. O barco estava vazio. Então a conta do Pedro estava vazia. O bolso do Pedro estava vazio. Mas ele decidiu emprestar o barco vazio e ficar ali. Estou cansado, trabalhei a noite inteira, já lavei as redes, mas eu vou ouvir. E ele foi ouvindo a palavra. Ele foi ouvindo a palavra. E é incrível como ele foi capaz de se livrar de tudo aquilo que estava tomando conta dele e abrir o coração para aquela palavra e acreditar naquela mensagem. A perspectiva dele mudou. Aí, quando terminou de falar, porque o Senhor foi até o fim e Pedro ficou lá até o fim daquele culto. Ele não saiu no meio do culto. Ele não foi ao banheiro, beber água, ou ficou ali, nossa, está demorando, eu estou cansado, já lavei as redes, eu quero ir embora. Não, ele ficou até o final do culto. Até o final, dando crédito àquela palavra. Disse a Simão, agora vá para onde é mais fundo, ou águas profundas, e lancem as redes para pescar. Agora vamos voltar. Só que agora, nós vamos para águas profundas. Porque quando você se aprofunda em Deus, é quando você tem vitória. Por isso que o Senhor tem falado tanto, se aproximem de mim, eu vou me aproximar de vocês. Simão respondeu, mestre, trabalhamos duro. E a Bíblia não exagera, você está falando que trabalhou duro. A noite toda, quer dizer, uma noite inteirinha, o tanto que desgasta não dormir e está ali se exercitando, e é um trabalho pesado, em alto mar, vento, frio, no mar, tentando pescar e nada. Trabalhamos duro, talvez você tenha trabalhado duro. Noite, dia. Talvez você venha trabalhando duro. E não pegamos nada, e não tem tido resultado nenhum. Talvez você não tenha pegado nada, não tenha ganhado nada, não tenha saído do lugar, é isso que ele está dizendo. Mas, e agora que muda tudo, e é isso que você tem que deixar entrar, mas, talvez a sua experiência, como a experiência do Pedro, não tenha adiantado nada, de nada. Mas, agora ele tinha uma palavra, ele tinha uma mensagem de fé, e ele podia ficar com aquilo, com aquela frustração, ou ele podia abraçar aquela palavra. E foi isso que ele fez. Trabalhamos a noite inteira, trabalhamos duro, não pegamos nada, mas, por ser o Senhor quem nos pede, porque não era qualquer pessoa que estava pedindo, era o Senhor. E ele creu no Senhor. Você vai crer no Senhor? Não é a Cleo que está aqui falando com você, é o Espírito Santo. E você sabe disso. Por ser o Senhor quem nos pede, vou lançar as redes novamente. Eu vou fazer isso aqui novamente. Eu vou tentar novamente. Eu vou lançar as redes novamente. Eu vou esquecer cansaço, frustração. Eu vou lançar as redes novamente. E o que aconteceu?
Agora tinha uma unção naquele barco. A unção da palavra pregada. Jesus estava ali. Ele não estava indo por conta própria, como ele foi antes. Agora ele estava indo em cima de uma palavra, fundamentado numa palavra, agarrado à fé no Senhor, na palavra do Senhor. Ele não lançou as redes do nada. Foi com base numa palavra. Isso é muito forte. Ele fez em cima de uma palavra, a palavra de Deus. E ela não falha. Meu Deus. Dessa vez, as redes ficaram tão cheias de peixes que começaram a rasgar. Que mudança. Então pediram ajuda aos companheiros do outro barco. E logo os dois barcos, foi rápido, os dois barcos estavam tão cheios de peixes que quase afundaram. Que diferença! Redes que não tinham nem estrutura para aquela pescaria, que mostra que eles nunca tinham tido uma pescaria daquela. Barcos que estavam afundando, que mostra que eles nunca tinham pescado tanto. Ou seja, eles estavam vivendo algo inédito na vida deles. Algo surpreendente, fora do comum, que eles nunca tinham vivido. E essa palavra está aqui para mudar a minha perspectiva e a sua. Deus está falando com você. Ele está respondendo você. Ele está direcionando a sua vida. Ele está deixando claro aqui que onde você teve fracasso, você vai ter vitória. Pedro foi guiado pela palavra, pelo Senhor. Ele não estava por conta própria, pela experiência, na força do braço, mas era pela fé. Ele foi pela fé na palavra. E quando você faz as coisas fundamentadas, você fundamenta a sua vida na palavra e você faz com base nesse alicerce, que é a fé na palavra, você tem resultado. Sua vida é mudada, sua vida é transformada. Pode parecer que não tem peixe lá, mas tem. E muito. Os peixes continuam lá, só que em águas profundas. Esse é o problema. Algumas pessoas, elas ainda não foram para águas profundas. Elas ainda não têm uma dependência absoluta do Senhor. Elas ainda saem aqui e ali, elas vão para a carne. E o Senhor está dizendo, para. A vitória que você precisa, eu tenho para você. Um dia, basta um dia de favor para sua vida mudar completamente. Um negócio, uma ação. Um contrato. E você acha que isso é difícil para o Senhor? Não. Sabe o que está mais difícil? Você acreditar nisso. O difícil não é encontrar os peixes. O difícil é você crer na palavra e retornar e lançar as redes novamente. Isso tem sido a dificuldade da sua vida. Não é Deus te prosperar, te suprir, te dar vitória. É você crer e se alinhar com Ele. Está aí o problema. O difícil não é encontrar peixe, o difícil é você parar para ouvir, dar crédito. Eu tenho visto isso. Essa tem sido a dificuldade das pessoas. Porque a parte de Deus Ele faz. A dificuldade tem sido essa, em parar, ouvir, voltar, lançar as redes e viver. Se alinhar, se aproximar de Deus, ir para águas profundas. Sim, Deus tem crescimento para você. Sim, Deus tem vitória. Sim, os peixes continuam lá te esperando. Peixões. Tem peixe, mas tem muito peixe. Sim, Deus quer canalizar para você esses clientes, esses contratos, essas ações, esses favorecimentos. Você só tem
que definitivamente se esvaziar como ele. Se o barco tivesse cheio, eles teriam vivido esse milagre? Então, você tem que estar vazio de você, para a palavra entrar. E então o Senhor encher a sua vida, a sua conta, o seu bolso, o seu lar de paz, de alegria. Dependa de Deus. Dependa de Deus completamente. Vá com base na palavra, totalmente dependente dele. Fazia sentido voltar lá? Não. Mas ele disse, mas por conta da sua palavra. É por causa da sua palavra. Eu vou em cima da palavra. E você vai ver Deus fazer. Não. O problema, para de colocar como problema governo, economia, isso aqui. Não, sua fonte é Deus. Ponto. A sua fonte é Deus. A fonte do Pedro aqui foi o Senhor. Crer nele, na palavra dele. Vá pela fé. Se crer, desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba oração. Eu volto já para a gente orar. Senhor meu Deus e meu Pai, eu oro por cada vida querida que está comigo e peço que essa palavra tenha tomado conta dos corações, vestido como um manto. Senhor, que essa pessoa tenha sido envolvida por essa mensagem, tomada por ela, se animado, se levantado, ter sido renovada, despertada. Senhor, que ela já tenha se levantado com coragem, com ânimo, pronta para ir além. Abençoa lares, famílias, todos que enviaram seus pedidos para oração. Eu consagro tudo, eu abençoo, eu concordo com todas as vitórias, definições, portas abertas, suprimento, provisão, livramentos, realizações. Eu concordo com essa grande pescaria, com esse resultado, com esse avanço, esse progresso, esse novo tempo, essa glória. Se creres, verás a glória de Deus. Que ela creia, porque tudo é possível que crê. Eu abençoo os meus amigos e companheiros semeadores. Eu profetizo o dom da riqueza, da prosperidade, uma unção de conquista, uma unção 10 vezes mais. Senhor, riqueza, mentalidade, que essa pessoa amplie a mente dela e dê passos de fé, levanta mais semeadores porque precisamos, e onde esse programa estiver chegando, que vidas tenham sido completamente renovadas e restauradas para a glória do teu nome, que estejam vendo, entendendo, que tudo tenha clareado, que ela tenha recebido uma força, Senhor, um ânimo, uma gana, e já ter se levantado com fé para avançar, totalmente dependente do Senhor, fundamentada na sua palavra, que ela dê passos de fé e ela verá a sua glória. Sim, o Senhor tem crescimento para ela, grande progresso. Obrigada por tudo. Peço a sua bênção, dou a minha bênção e agradeço demais. Obrigada, amém, amém, amém. Graças a Deus. O número do Disque Vida é 0, operadora 11 32969449. Rua Taquari, 995 na Moca, onde nós estamos. E hoje a reunião do Melhor da Terra. Se quiserdes ouvirdes, comereis do melhor desta terra, Eliaquins. Aqueles que o Senhor levanta e sustenta. Esteja entre nós, venha cultuá-lo, buscá-lo em primeiro lugar. Conta com a gente. É um prazer servir. E se o Senhor Jesus não voltar, eu vou continuar aqui falando de vida e mudança de vida. Bom dia. Amém.